Boa noite, começa agora o Rede TV News. Boa noite. O governo anuncia que os 2 milhões de doses da vacina de Oxford foram liberados pela Índia e chegam amanhã ao Brasil. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nega que haja atraso na importação dos insumos da China para a fabricação de imunizantes. E você vai ver também. Manaus suspende a vacinação anti-Covid após denúncias de que a fila da imunização foi furada. E ministérios públicos de outros 6 estados investigam casos de pessoas que foram vacinadas sem fazer parte dos grupos prioritários. O presidente americano Joe Biden reforça medidas contra a pandemia e determina que passageiros só entrem nos Estados Unidos com testes negativos para o coronavírus. Em São Paulo, Polícia Federal faz operação para apurar fraudes milionárias e desvios de dinheiro em convênios de creches com a prefeitura. O governo indiano autorizou a exportação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford para o Brasil. A previsão é que a primeira remessa chegue amanhã. Desde a semana passada, o governo brasileiro esperava a liberação do governo indiano para trazer 2 milhões de doses da vacina desenvolvida em parceria pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. O Brasil chegou a preparar uma aeronave para ir até a Índia e buscar o imunizante. Mas desta vez, o avião não será necessário. O material será transportado em voo comercial, que chegará no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no fim da tarde de amanhã. Depois, a vacina será levada para o Rio de Janeiro, onde fica a sede da Fiocruz, responsável pelo material no Brasil. O novo imunizante será utilizado nos mesmos moldes da Coronavac, que já está sendo aplicada. Serão 2 doses, com prioridade de vacinação para os profissionais da saúde, indígenas e idosos. O Ministério da Saúde ainda não informou quando começará a distribuir as vacinas para os estados. No entanto, a chegada de mais doses dá algum tempo para o governo negociar a compra de mais imunizantes e ameniza a preocupação com a possibilidade da vacinação ser interrompida por causa da falta de vacinas. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os servidores do Itamaraty e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vinha sendo muito criticado pela falta de participação nas negociações para importação de vacinas e insumos. A dificuldade com as compras internacionais ainda continua. O Brasil depende que a China libere a exportação do princípio ativo necessário para que a Fiocruz e o Instituto Butantan possam produzir o imunizante. Desde ontem, uma força-tarefa vem sendo feita para desfazer o mal-estar diplomático causado por críticas do Brasil ao país asiático. Nos bastidores, a avaliação é que a compra de insumos só será destravada se as relações forem amenizadas. Durante o lançamento de um programa de capacitação de servidores para vacinação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que haja atraso na entrega do material. Eu lembro que no contrato de entrega desse IFA para o Butantan, a próxima previsão de entrega é para o dia 10 de fevereiro. Tenta se antecipar, não está atrasada, no caso do Butantan. E no caso da Fiocruz, a previsão é até o 31 de janeiro. Ainda não está atrasado, mas nós estamos nos antecipando ao problema. Fica claro isso. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde se mostrou preocupado com a possibilidade de atraso na importação dos insumos. Se eu disser que não preocupa, eu não estaria falando a verdade. Nos preocupa sim, e o que nós precisamos é ter a segurança de que nós teremos vacina e que nós não vamos quebrar essa cadeia que nós já lançamos agora de vacinação no Brasil inteiro. E na tentativa de agilizar a liberação de mais uma vacina, representantes da Anvisa e do laboratório União Química fizeram uma reunião virtual hoje à tarde. A empresa é a responsável pela produção da vacina Sputnik, de origem russa. A agência e o laboratório tentam viabilizar o pedido de uso emergencial do imunizante, já que a solicitação já foi rejeitada uma vez. E os 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzidos pelo Instituto Serum, na Índia, vão ser inspecionados pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem mais informações, para lá que a gente vai. Boa noite, Tony. Muita expectativa para a chegada dessas vacinas, né?
Exatamente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Essa remessa de vacinas vai chegar em São Paulo amanhã em um voo da companhia Emirates. Depois vai ser enviada aqui para o Rio de Janeiro, para o aeroporto do Galeão, em um outro voo da companhia Azul. As vacinas seguem então até a Fiocruz, onde vão passar por uma checagem de qualidade e segurança e serão etiquetadas com informações em português e armazenadas. A previsão é de que as vacinas estejam prontas para a distribuição no sábado à tarde. Segundo a Fiocruz, toda a logística de distribuição vai ficar sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. São 2 milhões de doses, o suficiente para imunizar 1 milhão de pessoas, já que a imunização requer a aplicação de 2 doses. Será um reforço para o país, que já vacinou 151.144 pessoas, segundo as secretarias estaduais de saúde. Aqui no Rio de Janeiro, profissionais da rede particular que estão na linha de frente do combate à Covid-19 reclamam que não estão conseguindo ter acesso à Coronavac, que é a vacina disponibilizada pela Prefeitura. Veja na reportagem. A reclamação partiu desta médica, que atua na rede particular. Eu sou profissional da linha de frente, eu trabalho no hospital que eu recebo paciente com Covid. Só porque eu trabalho em hospital particular, eu não posso tomar vacina hoje. A falta de doses de vacina para trabalhadores da rede privada foi confirmada pela Associação dos Hospitais Particulares do Rio de Janeiro, que informou que poucos profissionais receberam a imunização. Segundo este diretor da entidade, a rede atende 40% dos pacientes de Covid e não recebeu um tratamento igualitário da Prefeitura. Eu sei que são poucas doses para o número do profissional, mas isso deveria ter sido feito de uma maneira mais homogênea, entendeu? Dividindo tanto a rede privada quanto a rede pública. O Conselho Regional de Enfermagem também demonstrou insatisfação com a distribuição das doses e anunciou que vai se reunir com autoridades da saúde para cobrar que o Plano Nacional de Vacinação seja cumprido e que os profissionais que irão imunizar a população sejam vacinados primeiro. Segundo o Corém, a enfermagem compõe 63,8% dos profissionais da saúde. O Conselho considera que a categoria vem sendo preterida, mas entende também que não há doses o suficiente disponíveis. A incerteza levou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a anunciar hoje, na internet, que o carnaval, que havia sido adiado para julho, não será mais realizado no meio do ano e voltará somente em 2022, quando a população estiver imunizada. Também hoje pela manhã, dando sequência à primeira etapa da vacinação na capital, profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro receberam a imunização. Com 2.150 doses, a UFRJ adotou o grau de exposição dos profissionais como critério para decidir quem receberia a vacina primeiro. É uma vitória, né? É uma vitória da gente, do povo brasileiro, e esse V também representa a vacina, que é um caminho que a gente vai seguir para ter segurança para a retomada do país à normalidade. E espero que isso aconteça o mais rápido possível, que nós tenhamos mais doses para cobrir mais pessoas e protegê-las. Uma sensação de vitória, de alegria, que esse é o primeiro passo para a gente conseguir vencer essa situação do Covid que impactou a vida de todos, de toda a população. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que cabe às secretarias municipais fazer a distribuição, garantindo a isonomia no processo de vacinação para os profissionais da linha de frente, independente se atuam na esfera pública ou privada. Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que cabe a cada hospital retirar as doses necessárias nas divisões de vigilância em saúde da sua região. E um incêndio atingiu um prédio do Instituto Serum, o principal produtor de vacinas da Índia e fabricante no país do imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca. O incêndio atingiu a sede da empresa farmacêutica que fica na cidade de Pune, hoje de manhã. De acordo com autoridades indianas, o fogo destruiu o Terminal 1, onde está sendo construída uma nova fábrica. Pelo menos 5 pessoas que trabalhavam no local morreram. Segundo a direção da instituição, o estoque de vacinas contra o novo coronavírus não foi atingido. Atualmente, a empresa produz cerca de 50 milhões de doses da vacina por mês em outras unidades do complexo. A Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Paulo está alertando os prefeitos do estado a estabelecer regras mais restritivas para conter o avanço da Covid-19. 10 cidades atingiram 100% da taxa de ocupação de leitos de UTI. Vamos falar agora com o repórter Guilherme Lopes, que tem mais informações para a gente ao vivo, né, Guilherme? Boa noite.
Olá, Gabriela, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, o Centro de Contingenciamento do Coronavírus continua monitorando a situação dos hospitais em todo o estado de São Paulo. E de acordo com o levantamento referente à média móvel dos últimos 7 dias, 10 cidades paulistas estão sem leitos de UTI. Elas atingiram a ocupação máxima de 100%. A gente preparou uma arte e vocês podem acompanhar agora na tela quais são essas cidades. Américo Brasiliense, Arthur Nogueira, Fernandópolis, Itatiba, Itaquaquecetuba, Mauá, Pirassununga, Porto Feliz, Promissão e Socorro. Além disso, esses dados que são fornecidos pelos hospitais indicam que 58 municípios paulistas estão com uma taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 80%. Por causa disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está orientando os prefeitos e alertando para que estabeleçam regras de restrição mais rígidas para evitar o avanço do novo coronavírus. Atualmente, o estado de São Paulo conta com um pouco mais de 7 mil leitos de UTI, sendo que 70% estão ocupados. E a expectativa é criar mais 186 leitos de UTI até a próxima semana. Segundo os especialistas, esse aumento no número de casos pode estar ligado às festas e aglomerações no fim do ano. Lembrando que amanhã o governo vai atualizar o Plano São Paulo e a expectativa é que mais regiões regridam para fases mais restritivas. Essa reclassificação estava prevista para o dia 5 de fevereiro, mas foi antecipada por causa do número de casos. E antes de eu encerrar, o Vacinômetro, que é aquela plataforma que foi criada pelo governo de São Paulo para atualizar em tempo real a quantidade de pessoas que já foram imunizadas contra a Covid-19 aqui no estado, indica na última atualização que 52.594 pessoas já foram imunizadas. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. Para evitar aglomeração, a Fundação Pro Sangue está agendando as doações. E mesmo com o esforço de alguns doadores, o estoque continua baixo. Hoje, havia 671 bolsas de sangue, menos da metade da quantidade mínima necessária. Carlos costuma doar sangue 3 vezes por ano. Hoje ele veio porque o filho de um colega está hospitalizado e precisa receber uma transfusão. É uma sensação muito boa poder ajudar uma pessoa, né? Poder ajudar um ser humano a ter uma nova chance, né? Com o sangue que você está doando, né? O Cláudio também faz parte do time dos que vêm sempre que possível. Bem, aliviado por poder ajudar os outros. Foi a primeira vez de Jace Ellen. Tenho muito medo de agulha, muito medo de sangue, assim. Para mim foi uma nova experiência para poder ajudar as pessoas. As pessoas que tiveram Covid-19 devem aguardar 30 dias após a recuperação para doar sangue. As que tiveram contato com casos suspeitos ou contaminados devem aguardar 14 dias. Já as que tomaram a vacina Coronavac podem doar após 48 horas. Homens podem doar até 4 vezes por ano com intervalos de 2 meses. Já as mulheres, 3 vezes por ano. Para isso é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar descansado e bem alimentado. Aqueles com doenças sexualmente transmissíveis e usuários de drogas não podem doar. O produto pode ficar em estoque por até 42 dias, quando tem que ser descartado. A médica responsável pelo Hemocentro afirma que poucas vezes viu o estoque tão baixo. Tenho necessidade contínua de sangue. Então que, por favor, eles venham doar. Se as pessoas doarem 2 vezes por ano, elas já estão ajudando muito a gente. Se as pessoas tiverem o hábito de fazer isso, de doar 2 vezes por ano. E a vacinação de profissionais de saúde contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa. A medida atende à recomendação de órgãos de controle e foi tomada porque tem gente fora dos grupos prioritários sendo vacinada. Nas redes sociais, os registros de quem teria tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mesmo sem fazer parte da linha de frente de combate ao novo coronavírus, causaram indignação. O pessoal da Amazônia não entendeu ainda que a vacina não está sendo pessoal de risco, está sendo pessoal rico. Acho que hoje em dia a população brasileira, de modo geral, né, não tem um pouco de humanidade. Entre os que teriam recebido o imunizante de forma privilegiada, parentes de políticos e de empresários.
o que gerou reação até de magistrados. A juíza federal Jaisa Frache pediu em suas redes sociais que não haja privilégios na vacinação e alertou para que casos assim sejam denunciados. As denúncias de pessoas furando a fila da prioridade para receber a imunização contra a Covid-19 mobilizaram os Ministérios Públicos do Estado, de Contas, do Trabalho e até o Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro Mário de Mello solicitou ao Estado e à Prefeitura que encaminhem no prazo de 24 horas a lista nominal de quem recebeu a vacina, bem como os critérios que foram utilizados para definir quem teve a imunização. O TCE fixou até multa em caso de descumprimento da solicitação. De acordo com a Corte de Contas, o Estado deve esclarecer ainda como foi feita a distribuição das doses da vacina aos municípios. Já os Ministérios Públicos, junto com as Defensorias Públicas do Estado e da União, recomendaram que, em virtude das poucas doses disponíveis da Coronavac, sejam priorizados os profissionais de saúde mais vulneráveis à Covid-19. Tem que se ver, sim, se eles têm comorbidades, se eles são idosos, se eles estão na frente de trabalho, no enfrentamento à Covid, porque são mais suscetíveis de virem a óbito. Tanto Prefeitura quanto Estado foram orientados a rever a lista de prioridades na vacinação. Olha, não é só lá em Manaus que tem fura-fila, não. Na região Nordeste também foram identificadas irregularidades na vacinação. Promotorias de justiça de pelo menos 6 estados investigam os casos. Em 2 dias de vacinação contra a Covid-19, foram registrados casos de pessoas que furaram a fila para receber a primeira dose da Coronavac em pelo menos 10 cidades do Nordeste. Existem investigações no Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Bahia e Pernambuco. Entre os vacinados estão o fotógrafo oficial da Prefeitura de Jupi, no agreste pernambucano, e a secretária de Saúde da cidade, Maria Nadir Ferro. Os dois foram afastados dos cargos. Jupi recebeu apenas 136 doses da Coronavac, suficientes para imunizar 68 profissionais de saúde. Em nota, a Prefeitura informou que repudia qualquer ilegalidade no plano estadual e municipal de imunização. Na cidade de Itabi, em Sergipe, mais polêmica. O prefeito Júnior de Amintas, do Democratas, tomou o imunizante e se justificou em uma rede social. Se não houvesse nobreza, boa intenção no meu gesto, eu teria tomado a vacina às escondidas. E vacinaria também minha esposa, meu filho de 8 anos e meus pais de 80 e 85 anos. Todos sabem como essa vacina Coronavac está sendo desacreditada em todo o Brasil. Identificamos a necessidade de um encorajamento. Os prefeitos de Candiba, na Bahia, Reginaldo Prado, do PSD, e de Pombal, na Paraíba, o doutor Vericinho, do MDB, também burlaram o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda que o primeiro lote da Coronavac seja destinado a profissionais de saúde, idosos em asilos, indígenas e deficientes internados. Do Recife, Caroline Fernandes, para o Rede TV News. Procurado, o prefeito de Candiba, Reginaldo Prado, afirmou que a intenção era encorajar os profissionais da saúde que estavam com receio de tomar a Coronavac. Já o de Pombal, doutor Vericinho, disse que é médico há mais de 40 anos e continua atendendo na policlínica da prefeitura. Vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 7.580.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 902 mil estão em acompanhamento. O país já acumula 214 mil mortes provocadas pela doença. No Reino Unido, estrangeiros que são residentes legais no país poderão se vacinar caso queiram. A repórter Érica Abreu conversou com brasileiros que estão na expectativa da vacinação e outros que já foram imunizados. Os olhos não escondem a emoção. Dona Dalva, de 71 anos, que mora em Londres há 7 anos, não vê a hora de ser vacinada.
Eu quero ser vacinada para ficar protegida. E eu tenho muito medo de morrer, eu tenho muito que viver. Já a filha da dona Dalva, de 55 anos, deve ser vacinada entre abril e maio. Eu já tive o Covid, né, e me senti muito mal, né, então eu não quero ter isso de novo. Então a minha expectativa é acreditar, né, que vai dar tudo certo, que a vacinação é a única opção no momento. Aqui no Reino Unido, residentes de asilos, cuidadores e profissionais da saúde já foram vacinados. De acordo com o cronograma, o segundo grupo a ter direito ao imunizante é composto por pessoas como a dona Neide, com mais de 80 anos. Relatórios do sistema de saúde aqui do Reino Unido apontaram que metade dos idosos no Nordeste da Inglaterra já recebeu a primeira dose, enquanto aqui na capital inglesa, apenas 3 em cada 10 idosos foram vacinados. Demorou um pouco para que eu recebesse a vacina, mas agora, graças a Deus, já fui vacinada. Estou muito feliz. No Reino Unido, profissionais da área da saúde, cuidadores de idosos e pessoas acima de 70 anos fazem parte dos 4 grupos prioritários. Em Londres, o plano de vacinação caminha lento. Muitas pessoas acima de 80 anos ainda não receberam a primeira dose. O governo britânico mostrou preocupação com os atrasos, mas garantiu recuperar o tempo perdido e cumprir a meta de vacinar todas as 15 milhões de pessoas dos 4 grupos prioritários até a segunda semana de fevereiro. Estou muito satisfeita de agora ter recebido do meu médico um e-mail falando que eu estou no grupo que vai ser vacinado entre agora e dia 15 de fevereiro. Para mim, isso vai ser um grande alívio de poder, pelo menos, já sair de casa. Em todo o país já são mais de 4 milhões de pessoas vacinadas e nenhum registro de efeitos colaterais graves. Eu fiquei muito emocionada e feliz de receber a vacina, que é uma coisa que vai revolucionar e é a única coisa que vai realmente parar essa pandemia, a vacinação. Eu senti dor no braço durante 24 horas e fiquei cansada durante 2 dias. Fiquei sonolenta durante 2 dias. Depois disso acabou, não tem mais sintomas nenhum. Já fiz vários plantões, atendendo vários pacientes, está tudo ótimo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mesmo com a vacina, ainda não é possível prever quando a pandemia será controlada. Estamos isolados, não consigo abraçar meus filhos, muitas pessoas morrendo, é uma judiação. Então, se as pessoas se conscientizarem de vacinar, é a única coisa que vai salvar o mundo dessa pandemia. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. País mais afetado pela pandemia, os Estados Unidos completam hoje 1 ano de combate ao vírus e com os números subindo. O triste recorde é registrado 1 ano depois que as autoridades de saúde diagnosticaram o primeiro caso do vírus nos Estados Unidos. Com uma média de 4.000 mortes diárias, o número provavelmente ultrapassará já no final de semana a quantidade de americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos são responsáveis por quase 1 em cada 5 mortes pelo coronavírus relatadas em todo o mundo. Muito mais do que qualquer outro país. Tudo o que você precisa fazer é ir para as trincheiras, ir para os hospitais e ver o que está acontecendo. São números reais, pessoas reais, mortes reais. São exatamente 402 mil mortes e cerca de 24 milhões de casos confirmados da doença desde então. O número de mortos é maior do que a população de Cleveland, Nova Orleans ou de Tampa, aqui na Flórida, por exemplo. Por causa disso, o presidente Joe Biden deve assinar ainda nessa semana cerca de 10 decretos de combate à pandemia. Uma cerimônia de lembrança às vítimas foi realizada perto do Lincoln Memorial, em Washington. O presidente Joe Biden, acompanhado da família e da vice Kamala Harris, participaram da solenidade. Os 400 mil mortos foram representados por 400 luzes colocadas ao redor de um espelho d'água. O sino da Catedral Nacional de Washington
tocou 400 vezes. Para curar, devemos lembrar. É difícil lembrar às vezes, mas é assim que vemos. É muito importante. É importante fazer isso como uma nação. Eliseu Caetano, de Miami, para o Rede TV News. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param e você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000 e todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. A Marinha tenta encontrar 3 pescadores desaparecidos no bar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já são 8 dias de angústia. A gente tenta se manter forte para poder segurar a família, mas a gente está totalmente estruturados. Os amigos Everaldo Rodrigues Martins, de 48 anos, Marcelo Silva, de 37 e Pablo Oliveira, de 31, saíram juntos na madrugada do dia 13 para pescar e não voltaram mais. Eles nunca entravam com condições ruins, até porque sabiam das responsabilidades, né, de cada um e assim, iam sempre com muita cautela referente ao tempo. Everaldo, Marcelo e Pablo praticam pesca submarina, uma modalidade esportiva que usa técnicas de mergulho com equipamentos simples, causando menos impacto ambiental e preservando as espécies. Pelo menos 3 vezes por semana, o grupo se encontrava neste ponto na Barra da Tijuca e partia para pescar a 48 quilômetros da costa. De acordo com os amigos que estavam em outra embarcação, durante o trajeto em alto mar, uma rede enrolou no motor do barco dos pescadores, mas eles logo conseguiram resolver o problema e seguiram viagem. Por este motivo, as famílias dos desaparecidos acreditam que eles tenham tido um problema mecânico. Não tem vestígios de que a navegação deles que eles afundaram, não tem nada no mar, nenhuma pista de nada. Então a gente acredita que eles estejam à deriva em alguma ilha, ou a maré está levando em direção ao sul, que foi o que a Marinha chegou a falar com a gente. E a gente está se cercando de todos os lados. A Marinha utiliza 2 aeronaves nas buscas. Amigos auxiliam em embarcações. Hoje de manhã, as famílias estiveram na delegacia para registrar o desaparecimento. A aflição é muito grande, porque dia após dia, né, fica mais complicado. Mas a gente tem a certeza de que eles estão sim à deriva, estão bem, se cuidando, assim, só precisando mesmo da ajuda, porque já são 8 dias, né? A polícia de Minas Gerais investiga o estupro de uma menina de apenas 10 anos que engravidou após o crime. A menina estava grávida de 14 semanas, mas o caso de estupro só foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher em Governador Valadares na última terça-feira. A mãe só tomou conhecimento da situação quando a menstruação da filha começou a atrasar. Ela levou ao posto de saúde da comunidade dela e a médica solicitou uma ultrassonografia. Foi quando ela descobriu que a filha dela está grávida de gêmeos. Após a confirmação da gravidez, a garota contou para a mãe que era estuprada pelo padrasto. No depoimento à polícia, ela revelou que os abusos aconteciam há 4 anos e o último foi no dia 7 deste mês. Segundo a polícia, o suspeito fugiu de bicicleta após ser confrontado e agredido pela mãe da menina. O jovem de 26 anos ainda não foi localizado. Ele teria entrado em contato com ela para saber dos outros filhos, porque ela tem mais 2 filhos com ele e está grávida do terceiro. Hoje, a menina de 10 anos passou por um procedimento para interromper a gravidez num hospital de Governador Valadares. Ela segue internada, mas passa bem. Segundo a polícia, tudo foi feito de acordo com a legislação brasileira que permite o aborto se a gestação for decorrente de estupro e representar risco para a vida da gestante.
Gravidez essa que ocorre num corpo de uma criança e que lhe é roubado, né, um momento precioso, um momento irreversível da sua vida. A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do padrasto da menina. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de 61 anos, é o primeiro líder da América Latina a ser vacinado contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose da vacina Sputnik V um dia após a agência reguladora do país autorizar a imunização de pessoas maiores de 60 anos. O presidente americano Joe Biden apresentou hoje um plano com medidas reforçando o combate à pandemia. O tema é uma das prioridades da agenda do democrata. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. O novo chefe da Casa Branca assinou uma série de decretos para combater o avanço do novo coronavírus nos Estados Unidos. As ordens visam acelerar a campanha de vacinação, aumentar o número de testes para a Covid-19, desenvolver terapias para a doença e acelerar a produção de equipamentos de proteção, como máscaras. Joe Biden tem como objetivo aplicar 100 milhões de doses até o final de abril. O democrata planeja ainda acelerar a reabertura, com segurança, das escolas. Nós vamos superar isso, nós vamos derrotar essa pandemia. Biden também determinou que todos os passageiros rumo aos Estados Unidos devem apresentar teste negativo para a Covid-19. O presidente pediu ainda a obrigação do uso de máscaras em transportes públicos e aeroportos. O democrata também planeja incluir os Estados Unidos à COVAX, uma iniciativa internacional para ajudar países pobres com a distribuição de vacinas, tratamentos e exames para a Covid-19. Ontem, horas após assumir a Casa Branca, Joe Biden assinou 17 decretos, incluindo decisões para reverter políticas do antecessor Donald Trump. Na primeira ordem como presidente, o democrata impôs o uso de máscara e distanciamento social em prédios federais para combater a pandemia. Entre as políticas de imigração, Biden interrompeu a construção do muro na fronteira com o México. Também desfez a expansão ordenada por Trump na fiscalização da imigração nos Estados Unidos e voltou a permitir a entrada de cidadãos de 5 países de maioria muçulmana, incluindo Somália e Líbia. O novo chefe da Casa Branca incluiu ainda a contagem no censo americano de residentes não cidadãos. Sobre temas raciais, Biden cancelou uma iniciativa educacional de Trump projetada para ensinar a história dos Estados Unidos de uma perspectiva patriótica que nega o racismo sistemático no país. Em relação às políticas internacionais, Biden reintegrou o país ao Acordo Climático de Paris e determinou a manutenção dos Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, comemorou a permanência dos americanos no órgão. Desde a fundação da OMS, em 1948, os Estados Unidos têm desempenhado um papel vital na saúde global e o povo americano tem feito enormes contribuições para a saúde da população mundial. Até o final deste mês, cada dia útil da administração Biden será focado em temas específicos que são prioridades do governo democrata. A pauta desta sexta-feira será sobre o pacote de estímulo econômico. 2 decretos devem ser assinados. Já na semana que vem, serão implantadas medidas e diretrizes relacionadas ao incentivo à produção industrial e tecnológica no país, sistema de saúde, imigração, questões climáticas, ambientais, entre outros temas. O Salão Oval, o escritório presidencial, também foi renovado. É uma tradição quando um novo presidente assume a Casa Branca. Biden decorou o local com fotos da família, pinturas e esculturas de ex-presidentes e líderes de direitos civis. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E no primeiro dia da gestão do governo de Joe Biden, a China anunciou que aplicou sanções contra funcionários que fizeram parte da gestão de Donald Trump. De Macau, na China, o correspondente Marcelo Espíndola tem as informações. As sanções anunciadas por Pequim proíbem de entrar na China funcionários que compunham a chamada linha dura no alto escalão do governo Trump, entre eles o ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Nos últimos anos, a administração Trump
Especialmente Mike Pompeo enterrou muitas minas nas relações China e Estados Unidos que precisam ser removidas, queimou muitas pontes que precisam ser reconstruídas. No total, 28 americanos foram alvo das punições e os familiares de cada um deles. Além de estarem proibidos de entrar na China continental, eles não podem vir aqui para Macau e nem para Hong Kong e estão impedidos de fazer negócios com empresas chinesas. Apesar das sanções, a diplomacia da China saudou o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Acho que depois de todos esses tempos difíceis e extraordinários, nós, o povo da China e dos Estados Unidos, todos merecemos um futuro melhor. O Japão, principal aliado dos Estados Unidos na Ásia, também deu as boas-vindas ao novo chefe da Casa Branca. Espero cooperar estreitamente com o novo presidente para alcançar uma região Indo-Pacífico livre e aberta. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Nós estamos no Janeiro Verde, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de colo de útero, um dos mais comuns entre as mulheres. Só em 2020 foram diagnosticados mais de 16 mil casos no Brasil. Não é fácil falar sobre essa doença. Martina já teve e só descobriu ao fazer exames ginecológicos de rotina. O câncer ainda estava no estágio inicial. Foi um período muito difícil, acho que esse nome do câncer assusta. Porém, no início do tratamento, no início da doença, eu consegui fazer um tratamento em que eu fiz uma cirurgia de conização do colo uterino. Assim como os outros tipos de câncer, quanto mais tardio o diagnóstico, menor a chance de cura. Em estádios avançados, o tratamento ideal aí não é a cirurgia. Aí acaba sendo um tratamento combinado com químio e radioterapia. Aí você vê que é muito mais mórbido, tem mais sequela. Então, quanto mais você diagnosticar para o precoce, o tratamento é menos mórbido, menos radical, com menos sequela para ela no futuro. Esse é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. Ele progride lentamente e pode não apresentar sinais e sintomas até a fase avançada, quando o tratamento se torna mais difícil. Mas é possível identificar a fase inicial através dos exames de rotina anualmente e, com isso, evitar o agravamento da doença. O que não se deve é deixar de ir ao ginecologista. O câncer de colo de útero está diretamente ligado ao HPV, o papilomavírus humano, doença sexualmente transmissível. Por isso, manter relações sem preservativo é um fator de risco. Um dos sintomas é o sangramento durante o ato sexual. Segundo este psicólogo, quando diagnosticadas com a doença, há pacientes que respondem com crises de ansiedade e depressão. É importante que você procure um profissional de saúde mental para que ele dê a sustentação emocional durante o período do tratamento e que também preventivamente evite outros transtornos que podem acontecer ao término do tratamento. Uma das formas de evitar a doença é a vacina, que previne diferentes tipos de HPV. A gente tem vacina para os principais tipos de HPV, causadores do câncer de colo do útero, e é disponível gratuitamente no SUS. Só para você ter ideia da relevância do tema, por ano, mais de 16 mil casos novos de câncer de colo incidem só no Brasil. Mais de 6 mil pacientes morrem todo ano por câncer de colo de útero só no Brasil. A vacina está disponível no SUS para meninas de 9 a 14 anos. Acima dessa idade e até os 46 anos, é possível se vacinar em clínicas particulares, desde que não haja histórico de lesão por HPV. E a Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar supostos desvios em creches conveniadas com a Prefeitura de São Paulo. 85 agentes participaram da operação que cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na capital e na Grande São Paulo. Segundo a investigação, escritórios de contabilidade criaram organizações da sociedade civil para administrar as creches e desviar valores pagos pelo convênio formado. As fraudes simulavam contribuições sociais e despesas com a aquisição de materiais didáticos, alimentos e papelaria. Segundo a Receita Federal, os valores desviados com as fraudes nas prestações de contas podem chegar a mais de 14 milhões de reais. Houve
no curso das investigações, a identificação de fraude na prestação de contas junto ao município de São Paulo em relação ao recolhimento de contribuições previdenciárias que alcançam valor superior a 14 milhões de reais. Havia declaração de recolhimento mediante uso de documento falso por parte dessas entidades da sociedade civil que prestavam serviço de creche para crianças de 0 a 3 anos. As investigações também apontaram que empresas que apareciam como fornecedoras das creches eram, na maioria, fantasmas e estavam em nome de parentes de responsáveis pela administração das creches no município. O volume de entrega nas notas fiscais era muito superior ao volume adquirido. Nós verificamos ainda que essas empresas fornecedoras inexistiam de fato muitas vezes. Além da inexistência de fato, nós verificamos também coincidência entre os sócios destas empresas e os representantes das organizações de sociedade civil contratadas justamente para prestar esse serviço junto à Prefeitura de São Paulo. Hoje, durante sua transmissão semanal nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas para estimular o transporte rodoviário. O presidente também rebateu as críticas sobre a diplomacia brasileira nas negociações sobre a vacina de Oxford e os insumos da China. Grande parte do nosso transporte é feito aí via rodoviária. E aí descobrimos aqui que tinha um imposto de importação, não é imposto, né? É uma taxa de importação de pneus em 16%. Ajuda os caminhoneiros, Tarcísio? Ajuda porque a partir do momento que a gente subtrai essa taxa, a gente vai ter mais pneus importados que vão competir e isso a tendência é forçar uma redução de preço. A gente quer diminuir o custo do transporte. Então nós modelamos novos contratos, que são contratos mais inteligentes, melhores para o investidor, que vão trazer realmente muito mais investimento com menor tarifa. Isso vai acontecer na Dutra, vai haver redução de tarifa. O interesse que o Bolt tem no Brasil, que nós também temos na Índia. Um excelente relacionamento. E nada mudou, nada mudou. Números da nossa balança comercial com a China, no que nós vendemos, especial o agronegócio, de 2019 foi maior que 2018. 2020 foi maior que 2019. Não tem nenhum estremecimento com a Índia. O ano passado, não sei que mês foi, final do ano, eu conversei com o Xi Jinping, um outro assunto. Alguns querem que eu fale e conversei com o Xi Jinping. Não, eu não sou esse cara de falar e correr para a imprensa. Não vou. Tá? Muita coisa é reservada, muita coisa durante a semana foi tratada de forma reservada, como recebemos o embaixador da Índia. Por causa da Covid-19, o trabalho remoto entrou na rotina também dos profissionais liberais. O número de psicólogos que atendem online, por exemplo, mais do que triplicou. São tantos sentimentos trancados com a gente em casa que às vezes dá aquele aperto no peito. Tristeza, angústia, amargura, vontade de suicídio, vazio, às vezes um rancor por você não ter feito alguma coisa certa e você sabia que você poderia ter feito de uma maneira com mais qualidade. A angústia do Emerson aumentou quando, em meio a uma crise familiar, veio a pandemia. Hoje ele tem feito terapia a cada 15 dias e a conversa com a psicóloga é de casa mesmo, por videochamada. Sendo online, você acaba evitando o problema com a pandemia, né? Aquelas coisas presenciais de você estar pegando ônibus, transporte, correndo o risco de se contaminar na pandemia, e o atendimento profissional não deixa de ter qualidade, ele não perde qualidade. Os atendimentos online podem ser feitos desde 2018 no Brasil, mas muitos psicólogos e pacientes ainda preferiam a conversa presencial. Com a chegada da pandemia, o único jeito de continuar com os tratamentos foi aderir à tecnologia. E só do ano passado para cá, o número de profissionais que registraram pedidos de autorização para realizar os atendimentos remotos mais que triplicou no país. Entre março e dezembro de 2020, o Conselho Federal de Psicologia registrou mais de 99 mil pedidos de psicólogos, sendo que antes da pandemia, o Conselho tinha pouco mais de 30 mil profissionais autorizados. A gente vive um momento de muitas incertezas, de muita insegurança, de muito medo, fatores que estão ali muito próximos e ligados à produção e à promoção de sofrimento.
e aí a gente avalia que isso também está contribuindo, colaborando para o aumento tão expressivo e tão significativo de psicólogos solicitando o cadastramento para atendimento online. Esta psicanalista diz que mais importante do que se adaptar à nova realidade é conseguir dar continuidade aos tratamentos. A manutenção do tratamento psicológico e psicanalítico foi fundamental e os tratamentos responderam favoravelmente a isso. A manutenção do tratamento, mesmo que de forma virtual, fez toda a diferença para o Emerson. Bastante, organizou bastante. Conseguia ter um equilíbrio pessoal que eu não tinha. Previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira promete tempo abafado e com previsão de chuva forte, que pode vir acompanhada de trovoadas e rajadas de vento em praticamente todo o Brasil. No Nordeste, o tempo continua fechado e com pancadas de chuva no Maranhão, no Piauí, no Ceará e em partes do Tocantins. No litoral também chove de forma rápida, fraca e localizada. E hoje uma chuvarada deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção. Em pouco tempo, alguns pontos ficaram alagados e também teve queda de granizo. Amanhã, essa instabilidade continua no período da tarde em São Paulo e em boa parte de Minas Gerais. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a sexta-feira será quente e pode ter uma chuva fraca no final da tarde. No sul do Brasil, a chuva continua no leste do Paraná e de Santa Catarina, e no interior dessas regiões, o tempo fica nublado e também pode chover. Já no Rio Grande do Sul, o dia será claro, quente e não chove. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima fica na casa dos 30 graus. Já no centro-oeste, os temporais continuam e em Campo Grande, os termômetros registram 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Donos de concessionárias realizaram hoje uma carreata em várias cidades do estado de São Paulo contra o aumento do ICMS, anunciado pelo governador João Dória. A alíquota vai subir de 1,8% para 5,3% na compra de carros novos e de 12% para 13,3% para os veículos usados. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.